Olá a todos, olá você que está aqui agora. Saiba que você é muito bem-vindo e é um prazer entregar este conteúdo para você. Saiba que eu dou o meu melhor em cada roteiro, em cada conteúdo que eu assisto, em cada minuto que você destina assistindo os meus vídeos. Antes de tudo, meu nome é Ryan e hoje falaremos sobre o mais novo sucesso da Apple TV, Pluribus. A grande aposta da Apple TV e da própria Apple em si é a qualidade supera a quantidade. Então, num momento em que nós vamos assistir Pluribus, nós notamos que não é uma série para sentar, ligar a TV e simplesmente assistir. Não. Pluribus é uma série que gera reflexão, com o seu humor ácido, com os seus momentos reflexivos e até mesmo com a sua história. Eu, particularmente, eu nunca vi antes uma série que demonstra esse mundo apocalíptico, entre aspas, da forma que Pluribus trouxe. E particularmente me traz até um tipo de agonia. Mas antes de entrar de fato na série, é bom falar também que a série é assinada por Vince Gilligan, né? Então, nós temos ali o diretor da maior série que existe atualmente e que consagrou Walter White. Então, nós temos a qualidade da Apple TV e temos a mão de um boleiro, de um mestre que realmente entrega boas histórias. Ok, então nós temos essa qualidade da Apple, temos esse incrível diretor. No mínimo, a nossa aposta é jogar lá em cima e a série tem que ser, no mínimo, sensacional. E é verdade. Só que o Vince Gilligan, em todas as histórias, seja Breaking Bad, Better Call Saul e por aí em diante, ele sempre traz uma transformação nos personagens principais. Então começa com um professor de química que se torna o mestre do crime e do tráfico na cidade de Albuquerque. Pega esse mesmo advogado e transforma ele num advogado foragido. E o mesmo acontece aqui com a Carol Sturka em Pluribus. Então eu acredito que ao longo das temporadas, a tendência é que aumente, a tendência é que a história fique maior, sabe? Eu acredito que no momento em que eu faço um vídeo sobre a série, eu preciso lidar com pessoas que não necessariamente assistiram a série. A minha grande dica é assiste a série, porque é uma série curiosa e tanto por isso que eu estou gravando esse vídeo. Não dá para te explicar como é Pluribus. Você precisa assistir no mínimo o primeiro episódio. Falar, cara, o que está acontecendo aqui? Porque é uma história única. É uma história única e ainda está na primeira temporada. Então, se você não assistiu, fecha o vídeo aqui, assina a Apple TV e assista a série. Então, a partir daqui, deste momento, eu vou lidar como se você estivesse assistindo a série, como se você estivesse totalmente curioso e se você ficou com alguma dúvida. Existem alguns simbolismos ocultos em Pluribus que eu achei sensacional e eu não poderia deixar de trazer e gravar este vídeo. Pluribus traz para nós uma história de um mundo pós-apocalíptico, né? No primeiro episódio nós temos o episódio da Grande Invasão, onde de repente o planeta Terra recebe uma frequência vindo de outro planeta e de repente os cientistas começam a se comunicar com essa nova frequência e do dia para a noite nós temos a espécie de invasão. Mas diferente de séries que tratam de aliens ou até mesmo de zumbis, que tem esse mundo pós-apocalíptico, aqui acontece diferente. As pessoas do planeta Terra se tornam uma única consciência, uma única unidade. Todas as pessoas se tornam uma, extremamente felizes, com realmente felicidade, trabalhando em prol e com uma bendita harmonia. Só que nesse meio nós temos 13 pessoas que simplesmente a nova frequência não funcionou. Veja a dificuldade de explicar o primeiro episódio só nesse contexto. Tem que ser assistido. Então, uma dessas 13 pessoas é a nossa protagonista, Carol Sturka, que ela é infeliz, ela não consegue ter a felicidade dela. E é justamente por isso que me dá uma agonia, porque todo mundo ali, a unidade, quem inclusive assistiu Rick and Morty vai se lembrar da unidade, trabalha em harmonia. E é simplesmente fenomenal o que eles fazem. Não tem guerra, não tem preconceito,
não tem batalha, sabe? Eles conseguem lidar até com a fome ao longo dos episódios. Mas a Carol, ela quer salvar os seres humanos. E ao longo dos episódios, nós vamos ver a infelicidade dela causar mais transtornos do que a própria unidade. Então é muito interessante o equilíbrio e a disputa entre eles ao longo da série. Mas se você já está gostando do vídeo, se você gostou de Pluribus, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para outras pessoas que também assistiram Pluribus e ficaram meio aéreas com a série. E deixa aqui seu comentário para mim também. Fala qual é seu episódio favorito, fala qual é seu filme favorito, ou até mesmo uma indicação de uma nova série ou um novo filme, que com certeza farei. Sem mais delongas, vamos lá! Logo no primeiro episódio, nós vemos que a Carol é uma escritora bem-sucedida. Ela tem a sua companheira, que também é sua agente. Mas ela tem alguns fãs também. Mas ela é infeliz, ela é triste, ela é reclamona. E ao longo dos episódios, nós vemos ela ficando feliz e se adaptando com a unidade. Só que em contrapartida, existe uma outra pessoa que também está completamente infeliz, que é o Manossos, e quando ela está se adaptando, chega ele para estragar tudo. Isso me gerou um estresse revoltante enquanto eu vi a série. Mas existe um simbolismo por trás do Manossos, da Carol, do número 13 e também da Zógia que eu achei insano. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo. Assistindo a série, desde o primeiro episódio, eu fiquei com essa dúvida. Pluribus, por que o nome seria Pluribus? De todos os nomes que poderiam escolher, escolheram justamente esse. E acontece que nos Estados Unidos existe uma espécie de ditado, et pluribus unum, que significa de muitos um. Acontece que em 1782, quando os Estados Unidos estava para se tornar essa grande nação, eles selaram um acordo com as 13 colônias originárias que estavam ali na terra dos Estados Unidos. E finalmente eles se tornaram de muitos um, ou seja, das 13 colônias originais, um, o que faz sentido, já que são 13 pessoas que estão livres, entre aspas, dentro da história da série. E o nome também faz sentido, de muitos um, quando nós pegamos todas essas 13 pessoas e a Carol sendo uma das que não estão felizes. Então aqui eu consegui encontrar um pouco de significado e guarda esse selo dos Estados Unidos, esses 13 realmente, para o fim, que vai ser importante. Pluribus traz uma metamorfose coletiva, em que nós precisamos deixar de ser eu para nos tornar, então, nós. Só que não é sempre esse o sentido da vida. A gente deixar a nossa individualidade, a nossa vaidade, o nosso ego, para aumentar a nossa consciência, para saber que, de fato, nós somos um, para saber que somos todos irmãos, que não há continentes e pessoas separadas, e sim, várias e várias pessoas que estão vivendo o processo da vida. Então, ao longo da série, eu tive essas reflexões. Não está totalmente errada, a coletividade, ela está certa, é esse realmente o objetivo da vida. Inclusive, a Carol e a Zógia, em determinado momento, tem uma linha de diálogo sobre isso, em que diz: Carol, se você estivesse vendo uma pessoa se afogando, você jogaria uma boia ou deixaria ela se afogar? Esse diálogo me pegou muito, porque de fato a unidade, vou chamar o termo das pessoas assim, a unidade ela vê as pessoas da Terra, essas 13 pessoas que ficaram dessa forma. Então é uma tentativa constante em fazer com que a Carol, o Manossos, todos os 13 fiquem felizes. Então é um momento de sair daquela individualidade e se tornar nós. Inclusive o nome Zógia vem do diminutivo do polaco Zofia, que também vem pela etimologia do grego Sofia, que simboliza então sabedoria. É como se a unidade pegasse esse nome do individual da Zógia para demonstrar que é uma entidade superior, que vem literalmente para ensinar os humanos e tirar essa individualidade agressiva,
esse apego pelo ego, pelas vaidades. Então, dentro do simbolismo dos nomes, também existe esse significado. Nós temos também, por analogia, também uma espécie de história mostrando como que o ser humano tratou a sabedoria através do tempo, sempre tentando prevalecer, sempre colocando os seus interesses próprios em competição com outros, sempre querendo ser maior ou muitas das vezes extrapolando os limites do que é certo ou o que é errado. Então nós temos essa pequena analogia. Só que para essa mudança acontecer, é necessária uma morte, uma espécie de morte do ego, uma espécie de mudança simbólica dentro de nós mesmos. Entramos em uma questão interessante. Na série é dito que 13 pessoas ficaram imunes a essa nova realidade. Só que se nós pegarmos o número 13 e colocarmos, por exemplo, no tarô, o número 13 também é a representação do arcano da morte. A morte no tarô representa justamente isso. Não só uma morte, mas também a morte simbólica. O corte de um laço, sabe? Uma nova identidade, ou seja, a identidade sem esse apego ao ego, sem esse apego à tristeza, tipo, não é importante. Nós vemos ao longo da série o quanto o Manossos, por exemplo, ele tem esse apego ao dinheiro, sendo que o mundo já mudou, não precisa mais ter esse apego ao dinheiro. Existe também um significado messiânico através da história. Se nós pegarmos a Carol e colocarmos ela de lado, individualizada, ao redor dos outros 12, nós temos finalmente, então, Jesus e os 12 discípulos. Inclusive, no momento da Santa Ceia, quando Jesus diz que um de vocês há de me trair, nós podemos fazer um comparativo com a Cusmayu. Se você não lembra, a Cusmayu é aquela personagem em que no último episódio ela faz, de fato, a mudança para a unidade. Inclusive, o momento do ritual, como é preparado, o cântico dos Andes ali, a região onde ela estava, e até mesmo a forma em que ela adentrou a unidade, lembra muito o ritual xamânico, né? Todo aquele ritual originário da ayahuasca e por aí em diante. E exatamente nesse momento em que nós tomamos esse chá, nós temos também uma mudança de consciência. Então a nossa consciência sai novamente do nosso próprio ego e entra em uma camada superior, onde nós conhecemos de fato divindades e por aí em diante. Nós temos a visão do todo. Inclusive, esse momento traz isso, traz ela saindo dela mesma e entrando no todo, o que eu particularmente achei fantástico. Já percebemos que essa mudança ela é necessária e que é o foco principal da série, por mais que seja de uma forma até que subliminar. Só que o maior apontamento para isso está justamente na protagonista, na Carol Sturca. O nome Carol em si vem do latim Carolus, que deriva do germânico e que vira então car. Isso significa homem livre. E Sturca vem do germânico ou eslavo, de Stur, Stark e por aí em diante, então vira homem livre com rigidez, que é o significado de Sturca. Ou seja, a Carol é justamente o ponto da mudança entre todos os membros. Ela que aponta, ela que traz essa mudança do homem livre com rigidez. Inclusive, o outro personagem que também não gosta nada dessa mudança, de todos os seres humanos virarem um, é o Manossos. E o Manossos, através da série, em todos os episódios, ele vai fazer de fato a mudança de sair do Paraguai, do lugar onde ele estava, e encontrar a Carol. Só que o significado de Manossos vem de Immanuel. E o significado de Immanuel é Deus está conosco. Ou seja, como se ele fosse um profeta do deserto indo de encontro até a Carol. E novamente nós temos o significado da Santa Ceia com a Carol. Agora se lembra que no início do vídeo eu falei que o número 13 seria importante? No decorrer do vídeo nós vemos a importância da Carol e também a sua ligação com Manossos. Se nós tirarmos apenas a Carol
e deixarmos os 12, nós também conseguimos ter um comparativo bíblico com as 12 tribos de Judá. Mas além disso, nós também conseguimos ter um comparativo com os 12 meses do ano. E além disso, com os 12 signos do zodíaco. Ou seja, Pluribus escancara pra gente, de uma forma extremamente simbólica, que essa mudança, essa felicidade que nós temos que ter, essa de fato, essa mudança para a felicidade, essa conquista da felicidade, tem que ser algo que nós fazemos para nós mesmos ao longo do ano, ao longo do dia a dia. É interessante quando a gente assiste algum conteúdo e nós simplesmente assistimos. Mas e se nós pegamos esse conteúdo e colocamos dentro de nós mesmos? Nós temos um significado muito mais simbólico e maior do que aquilo que nós talvez pudéssemos pensar. Então, se particularmente você quer viver como o Kumba em Las Vegas, cheio de mulher, e isso vai te trazer felicidade, tudo bem, viva, faça, seja feliz. Ou se você quer viver uma coisa simples, quem sabe só conversar, ter uma zorja ao seu lado, faça isso. Ou até mesmo se a sua salvação, a sua felicidade é um comparativo com a do Manossos, né? Aquela dificuldade, aquela vida dura, sabe? Tá tudo bem, porque se isso for fazer você bem, acredito que vale a pena. Só que no fundo, para mim, Pluribus mesmo traz o significado daquela consciência que nós temos da nossa mente. Sabe aquela intuição? Muitas das vezes, aquela voz que nós ouvimos, que nos aconselha a fazer o bem, que nos aconselha a fazer o bem para nós. Para mim, a unidade é uma grande representação disso. Então, se você ficou até aqui, eu te agradeço. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Saiba que é um prazer enorme ter você aqui. Vou pedir mais uma vez para você deixar sua curtida, o seu comentário e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que assistiram Pluribus. E obrigado.